Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio do nosso Pode Todo CDS. É um programa de organização da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero de Barra do Garças, Mato Grosso. Bem-vindo você que está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando. Bom, nós estamos aqui hoje trazendo um ilustre convidado, Adilcinho, influencer, famosérrimo da nossa cidade, inclusive sou fã. Fred, nosso companheiro, membro da comissão, bem-vindo. Bom dia, boa noite. Adilcinho, por favor, agora conta pra gente, qual a sua origem como pessoa e como influencer da cidade? Então, eu sou daqui de Barra do Garças, nascido e criado aqui. Saí daqui por pouco tempo, eu morei um curto prazo fora do país, mas voltei pra cá novamente. Internacional. Internacionalizado. Tá achando que é pouca coisa? Morei um tempinho bem curto fora e voltei pra cá de novo. O influencer, ele nasceu por conta de insistência dos seguidores mesmo. Eu nunca imaginei trabalhar nessa área, não. É mais por conta de mensagens que eu recebi, o pessoal incentivando, falando, vai, investe. Aí esse ano eu resolvi dar uma investidinha e pegar mais firme mesmo, realmente, e trabalhar na área. Entendi. Então, no caso, eles viam você nas suas redes sociais, mostrando a sua vida e queriam saber mais disso. Sim, eu sempre gostei de fazer esses vídeos voltados pra comédia, né? Mas eu fazia por fazer, porque eu realmente gostava. Até hoje também eu faço porque eu gosto, até porque é o que eu falo pra todo mundo, a partir do momento que não tiver legal, que eu não tiver me divertindo, eu paro. Porque eu acho que aí já não tem mais sentido, né? E o Instagram não vive sem você não, tá? Eu tava vendo depois que já virou. Bom, e me diz uma coisa, desse outro lugar que você viveu, fora do país, o que você trouxe de experiência, de vivência lá pra cá, pra sua vida aqui? Eu costumo dizer que morar em Portugal foi a pior e a melhor experiência da minha vida. Eu precisava amadurecer como pessoa, como homem. Eu tinha uma visão de vida muito diferente antes de sair daqui, da asa dos meus pais. Então eu fui morar fora, fui morar sozinho, eu enfrentei muita coisa, eu fui muito humilhado, então foi bem difícil. Só que eu sei que eu precisava passar por aquilo tudo para hoje ter a cabeça que eu tenho. Mas eu sou muito grato por Portugal, por tudo que me proporcionou, por tudo que eu vivi naquele lugar. Mas a vida, no geral, do brasileiro fora do país é muito complicada porque existe o preconceito com o brasileiro, né? Então eu trabalhei lá em um restaurante. E eles tinham preconceito com negros, gays e brasileiros. Então aí pra mim ficou meio puxado, né? Imagino. Mas foi tudo maravilhoso, foi tudo muito bom. Eu acho que foi um crescimento incrível pra minha vida. Bom, então, Adilcinho, conta pra gente. Você, enquanto homem gay, como é que você se posiciona perante a sociedade onde você está inserido? Então, eu procuro sempre me posicionar nas redes sociais, que é onde hoje em dia é o meu maior vínculo que eu tenho com as pessoas aqui na cidade, que é onde eu trabalho também. E eu procuro sempre colocar a minha opinião sobre todos os casos que acontecem aqui e fora daqui também. Você diria, então, que você tem um posicionamento político atuante nas redes sociais? Sim, sempre. Militante também na causa LGBT? Sim. Militante com uma dosinha de respeito. Claro. E um pouquinho. Respeitoso. É porque tem alguns militantes aí que me incomodam um pouco, que são extremistas demais. E o extremismo nunca fez bem pra ninguém, A né? internet hoje em dia ela é meio complicada. O pessoal ainda acredita que é uma terra sem lei, né? Exatamente. E ainda agem como se fosse uma terra sem lei. E a gente sabe que não é bem assim, né? Fred? Não é mesmo. E a gente até estava fazendo um puxadinho dessa pergunta que o João te fez. A gente vê que nas suas redes sociais você se posiciona de uma forma muito transparente sobre a sexualidade. Sim. A gente vê que você trata, eu até acompanhei alguns stories que eu achei fantástico, só que você fala isso com humor. E o que te levou a trazer esse papo de sexualidade com esse humor todo? E com essa transparência que você consegue ter na sua linguagem? Na verdade, eu sempre fui assim. Sempre de falar tudo que vinha na cabeça, sempre de brincar com a própria desgraça mesmo, sabe? Com tudo que acontece na vida. E aí a sexualidade só entrou depois que eu assumi. Então eu sempre brinquei com tudo e tratei tudo com um pouquinho assim de sarcasmo também. Sim. Gosto de rir de tudo. Eu acho que a gente que dificulta demais a vida, né? Tem que ser leve. Eu acho que tem que ser leve. Aconteceu, vamos resolver, vamos embora. Segue sua vida. Que eu acho que ficar reclamando não adianta. Então eu acho melhor rir do que aconteceu do que ficar chorando. Porque não vai adiantar nada. Então aí a sexualidade entrou logo depois que eu assumi. Eu já era um grande palhaço. E a sexualidade entrou ali junto só pra
incrementar mais um pouquinho ali. Bacana. Mas isso que eu senti assim no seu Instagram, essa leveza, eu achei o máximo. Que eu vi quando eu fui acompanhar mais. tenho... Até os mais antigos, postagens mais antigas, Aham. mesmo você carrega uma transparência. É de libriano, eu acho. É nós somos, né? Eu sou libriano. Socorro, estão em minoria. É horrível ser libriano. Mas, e assim, quando eu busco para falar, eu até puxo, assim, fazendo uma retrospectiva na minha vida pessoal, e eu até tenho uma certa curiosidade quanto a isso na sua vida. Quais foram as maiores, eu falo conquistas, assim, conquistas para você, e os maiores desafios, na verdade, também, de você com você mesmo para se aceitar gay, e os desafios de você com a sociedade? Quais foram os desafios com você? Se você teve lá atrás, no início, esse conflito interno, essas dúvidas, como que foi para você? Eu acho que o maior desafio da minha vida foi me aceitar, que foram muitos anos. Eu acho que eu me descobri gay com 11 anos de idade, mais ou menos. Eu fui conseguir aceitar isso, eu acho que eu estava com 18, 19. Então eu não aceitava de forma alguma, porque eu tive uma criação, né, dos meus pais, dos meus avós. Então eu sempre entendi, eu fui educado e ensinado que isso era errado. Sim. E que não podia acontecer de forma alguma. Então foi uma luta muito grande e para mim conseguir entender que não tinha como mudar. Gente, eu cheguei a fazer a promessa para Deus, cumpri minha promessa, inclusive, pedindo para ele tirar isso de mim. No seu particular, você com você mesmo? Sim, eu fiz promessa. Eu fiz promessa para Deus porque na época eu era católico. Então eu frequentava a igreja. E ali na igreja, todo mundo faz aquelas promessas, pedindo isso, aquilo outro, ou para pagar alguma coisa de boa que aconteceu. E eu fiz uma promessa pedindo para Deus tirar isso do meu coração, porque eu já olhava para homens, né? E eu sabia, na minha cabeça eu sabia que era errado. Então eu fiz promessa, cumpri minha promessa e não deu certo. Graças a Deus não deu certo. Graças a Deus deu certo. E então foi o maior conflito que eu tive. Só que eu já estava tendo relação com outro homem. Durante esse conflito? Sim, durante esse conflito. A minha primeira experiência com homem, no outro dia eu pensei em suicídio. Porque eu saía na rua e eu achava que todo mundo estava me olhando, que todo mundo tinha descobrido, então tinha algo de errado. Eu tinha feito algo muito errado. Então foi uma paranoia muito louca. Depois eu tive uma outra pessoa e essa pessoa durou muitos anos, né? É você e com você era mesmo? escondido. Não, eu tive um relacionamento escondido, né? Assim. Sim. Durou muitos anos, desde muito novo até a ficar de maior, e sempre foi escondido da minha parte e da dele também. E aí depois disso que eu comecei a entender como que eram as coisas, entendeu? E assim, Adilson, eu pude ver enquanto eu te acompanhei no seu Instagram, nas suas redes sociais, que você trata da sexualidade de uma forma muito leve, com muita tranquilidade, até com certo humor, que eu achei o máximo, assim. Então eu queria ver o que te impulsionou a começar a falar dessa forma, com essa linguagem, sem muita incisão, sem falar num tom agressivo, a falar da forma que você fala. O que te impulsionou? Então, essa transparência eu sempre tive na minha vida. Então, só foi a sexualidade que entrou depois que eu consegui me assumir. Então, eu sempre levei a vida muito leve, eu sempre preferi rir de tudo do que chorar, que eu acho que chorar também não vai resolver nada. Não que rir vai solucionar alguma coisa também. Mas deixa mais fácil. Mas a vida fica mais fácil, fica mais leve. Então, eu só coloquei ali e joguei a sexualidade, porque eu acho que a gente precisa falar sobre o assunto, né? Então, e falar com esse teor de comédia fica muito mais fácil. Eu acho que fica mais fácil de introduzir na cabeça de algumas pessoas que não têm facilidade para absorver o assunto. Até porque a sexualidade é parte de cada um de nós, né? E me diz uma coisa, como é a sua relação com a sua família nesse aspecto sexualidade? Hoje em dia é muito tranquilo. A minha família me respeita, me apoia, tanto na minha sexualidade, tanto em tudo que eu faço na minha vida. Então hoje em dia eu não tenho problema nenhum. Eu tive problema lá no começo, eu acho que como a maioria tem, né? Lá atrás, para assumir, para contar para todo mundo e tudo mais, mas não foram grandes problemas também, não. E quando você fala abertamente nas suas redes sociais sobre a sexualidade, o que te proporciona a coragem diariamente para tratar desse assunto, apesar de todos os perrengues que a gente sabe que tem nessa vida de influencer? O que me leva a tratar isso... O que te dá coragem no dia a dia? Que você acorda hoje, ou apesar do que aconteceu ontem, eu vou falar disso de novo.
Eu acho que pela luta que eu já tive, né? Por tudo que eu passei, eu acho que tem muita gente mais nova aí que não se assumiu, que não conseguiu conversar com os pais, que ainda não conseguiu concluir toda essa etapa de se assumir realmente, mostrar realmente quem é. Então eu acho que tem muita gente que precisa de ajuda. Na minha vez eu não tive essa ajuda, né? A minha vez foi bem difícil, eu tive uma briga muito grande, porque na verdade eu não me assumi, né? Eu tive uma briga com meu pai e ele descobriu. Então para mim foi muito complicado, eu diria que foi a pior fase da minha vida. Então para mim foi muito complicado. Então eu acho que falar sobre o assunto, tentar encorajar, mostrar mais, dar mais informação, eu acho que eu vou ajudar outras pessoas. Como que para você foi, eu falo até quando eu volto mesmo numa retrospectiva na minha vida pessoal, como que foi para você essa autoaceitação, como que foi lá no começo quando você se percebeu homossexual, antes de ter conflito com a sociedade, se é que houve, com família ou alguém, mas assim, lá atrás, como que foi, no início mesmo, quando você começou a ter aquela coisa, será que eu sou gay, será que não, será que isso é normal, será que isso é uma atração que todo rapaz tem ou não, ou você não teve isso, como que foi? Eu diria que foi uma das fases mais difíceis para lidar com isso, tipo, comigo mesmo, né, porque eu não aceitava, mas por conta da minha criação, porque eu fui criado para entender e saber que isso era errado. Então era uma luta contra a minha cabeça, né, que estava tudo ensinado ali, e o meu corpo, né, as minhas vontades, a minha sexualidade. Então eu sentia, mas eu achava que era errado. Então era uma briga interna o tempo inteiro. Então para mim foi muito difícil, como eu tinha te falado, na época eu era católico, eu cheguei a fazer promessa para Deus, fiz a promessa, não deu certo, graças a Deus. Mas ainda bem. Ainda bem, que eu tô muito bem resolvido hoje. Mas fiz tudo isso, foi muito difícil para mim. Eu me descobri gay muito cedo, acho que com 11, 12 anos. Depois eu me envolvi com uma pessoa, fiquei por muitos anos com ela, mas mesmo assim eu não aceitava, tanto que na minha primeira relação que eu tive com um homem, eu pensei em suicídio no outro dia. Porque eu achava que era muito errado, que eu tinha cometido algo muito errado e eu sabia que se meu pai descobrisse, isso ia me trazer um problema muito grande. E isso ninguém mais sabia. Só eu e a pessoa. Eu entrei numa paranoia louca, eu achava que as pessoas me olhavam na rua e elas sabiam, alguém tinha descobrido e fiquei louco, completamente louco. Já não queria mais sair de casa, mas fiquei calado, segurei meu segredinho ali, né? E segui, mas eu fui assim... Essa foi a parte difícil, tipo, me aceitar, tipo, conseguir bater a mão no peito e falar, pera, eu sou gay, isso aqui não vai mudar, não tem outra forma, ou você assume, porque não tem outro jeito, não tem como correr. Eu não ia encerrar a minha vida por conta do que eu sou, não tem base uma coisa dessa. E olha que existe muitas pessoas que fazem isso, infelizmente, Sim. que não conseguem segurar, assim, o rojão por conta de família e os problemas que tem e acabam tirando a própria vida. Eu não optei por isso. Eu achei melhor enfrentar tudo. Ainda bem. E aí eu comecei a programar me assumir, né? Que ainda tem toda essa história, né? Conta pra gente essa escadinha dessa programação. Porque tem toda uma escada, a gente vai se programando, a gente conversa sozinho dentro do quarto, pensa, vai, fala, vai de um lado, vai do outro. E eu nunca fui assim, dos meus amigos foram saber da minha sexualidade, eu já tava mais velho. Tipo assim, todo mundo sabia, porque eu sempre fui um gay afeminado. Só que eu não assumia. E ninguém tocava no assunto. Nem todo questionava também, nem... Não, tinha aquelas brincadeirinhas. E eu mandava todo mundo ir pra... E pronto. Agora é hora. Agora é hora do pi. Mas, então, aí foi esse conflito todo. Aí, acabou que eu não consegui... Eu programei tanto que não deu tempo. Entendeu? Numa discussão com meu irmão, a gente tinha bebido... Tava eu, minha mãe, meu irmão e uma amiga. E a gente acabou discutindo e ele acabou jogando isso na minha cara. Insinuando que eu era gay e tal. Aquela coisa de bebida e tal. E eu ali também, com aquele fogo do álcool, assumi na hora. Então você meu foi meio que jogado... eu fui ele meio que me puxou fora do armário e pronto. Quebraram seu vidro ali mesmo e... Falou, vem cá. E naquela hora ali eu assumi. Falei, sou mesmo, bati no peito e tal. Aí saí de casa, fui pra casa da vizinha, chorei, foi aquela coisa toda louca, não sei o quê. No outro dia, sentei, conversei com meu irmão, ele me pediu desculpa pelo que ele fez e tudo mais, e ficou tudo bem.
Chorei bastante com a minha mãe, ela ficou tranquila. Ri bastante também da situação, que minha mãe tem umas perguntas desnecessárias. No dia que eu assumi, ela falou: você quer pro peito? Vai pro cabelo? Eu falei: mãe, Adoro! calma, meu amor, calma, vamos devagar. Falei: vamos devagar, senão amanhã a senhora chega com uma calcinha aqui pra mim. Mas, enfim. Gostei dessa mãe. Não A é? minha mãe é maravilhosa. Apoiadora essa mãe, o bônus Ela é pra muito, ela. muito maravilhosa. Enfim, foi assim, esse primeiro que aconteceu. E aí minha mãe falou que ia tentar preparar meu pai pra contar pra ele. Inclusive meu pai não sabe disso, gente. Ia preparar ele, só que aí 2 anos depois ele descobriu sozinho. Ela não conseguiu preparar. 2 anos, ela não preparou meu pai. Mas a culpa não é dela, gente. Mas enfim, aí vem a parte... Ela só tava preparando seu armário só. Essa vem a parte ruim da história. Enfim, meu pai tinha uma desconfiança que eu tinha um relacionamento. E às vezes esse rapaz dormia na minha casa. Eu, um adolescente ordinário, levava uma pessoa para dormir dentro da minha casa com um quarto de paredes encostadas uma com a outra. E meu pai um dia armou para pegar a gente no pulo e ele me pegou na cama com meu ex. Na verdade, não meu ex, é uma pessoa que eu fiquei por alguns anos. Aí foi triste, esse dia foi triste. Ele tentou matar o rapaz, então foi complicado. Eu entrei na frente, faca e trenheira, foi aquela coisa louca. O rapaz conseguiu correr, graças a Deus ele não fez nada com ele. E meu pai deu uma brigada ali. Aí eu saí de casa. E meu pai sumiu. Eu acho que ele sumiu por uns 3 dias, eu acho. E eu fui pra casa de uma tia, que morava na mesma rua da minha casa. Depois fui pra casa de uma amiga, fiquei por 6 dias e ele pediu pra me voltar. A gente ficou sem conversar alguns meses, eu continuei morando na casa deles. E aí, logo depois eu arrumei meu emprego e fui morar sozinho. Mas aí a gente voltou a conversar, ficou tudo bem. E aí a gente começou a reconstruir o nosso relacionamento novamente. Esse ato do meu pai, tentar matar, agressivo e tal... Eu sei que não é certo, mas eu compreendo tudo que aconteceu dentro daquela casa, porque a pessoa também era amiga dele, porque ele fala isso, que ele sentiu como uma traição, que era uma pessoa de dentro da casa dele. Eu sei que descobrir isso assim, no tapa assim, da sexualidade de um filho também não é fácil, não que isso seja desculpa pelo ato dele. Mas eu sei que foi muito difícil e hoje em dia ele é uma pessoa maravilhosa, tranquila, me respeita, me aceita tranquilamente. Eu acho que tudo é uma questão de evolução. Assim como eu evoluí para me aceitar, ele também teve que evoluir para me aceitar. Sim, bom da parte dele, né? Sim, que evoluiu e buscou sim. essa Foi muito evolução. complicado para mim. Aí depois eu saí de casa, a gente já tinha reconciliado, só que eu falei, agora que já sou assumido, acho que eu tenho que viver minha vida. Aí 1 ano depois eu voltei a morar com eles. Mas foi essencial. Tudo que aconteceu, acho que tudo que acontece na vida é essencial, né? Sim. É tudo uma construção. Sim. E quando eu falo assim, eu vi que houveram muitos desafios, né? Mas quando você fala, quando eu te pergunto conquista, o que para você hoje você pode falar assim que você usa tudo isso como uma conquista, que você chega a um ponto hoje e fala, sou feliz, sou orgulhoso de tudo que passou? Sim, eu passei por muita coisa, eu engoli muita coisa. Só que eu tive muito apoio. Minha mãe é uma pessoa incrível. Eu acho que é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Ela me apoia em tudo, não só na minha sexualidade, mas em tudo que eu quiser fazer. Quando eu fui morar fora, ela foi a primeira a me apoiar. Quando eu resolvi agora abrir meu empreendimento, ela foi a primeira a me apoiar. Tudo que eu quero fazer, ela tá do meu lado. Entendeu? Ela essa mãe novamente. Sim. Não é? Uma salva de palmas pra mãe do Aldilzinho. Ela é maravilhosa. Ela tá sempre do meu lado e me apoia em tudo. Pode ser a maior loucura do mundo, Que maravilha. mas ela tá ali do lado. Que maravilha. Pode falar o nome da mamãe pra gente mandar um beijo? Minha mãe, não vou falar seu nome, mãe, porque você odeia seu nome. É a Dona Nega. Ô, Dona Nega, maravilhosa. Um beijo pra senhora por ter ajudado a construir essa figura maravilhosa que tá aqui Só hoje. que, assim, só pra ressaltar aqui, meu pai é uma pessoa incrível. Hoje em dia eu não moro mais com ele. A gente teve todos esses atritos, mas ele é uma pessoa incrível. Ele participou de toda a minha criação. Ele me ensinou muita coisa, inclusive. No conjunto, meus pais, porque eles foram casados até ano passado, desde quando eu nasci. Eles se separaram recentemente. Então, a minha criação, tudo que eu construí, o caráter que eu tenho, essa garra de trabalhar vem deles também, entendeu? Porque meu pai e minha mãe, eu sou de família muito humilde, então são muito trabalhadores. Então, eu devo muita coisa aos dois.
Maravilha. E que bom que Maravilhoso. tudo muda, tudo evolui, Tudo né? muda, tudo evolui. É até bom que eu acabei de responder também uma pergunta de um seguidor que perguntou se foi difícil o processo de autoaceitação enquanto gay. E você já concluiu, falou pra gente que foi difícil, né? Com você mesmo. Você, enquanto pessoa, com o seu próprio Essa íntimo. parte da autoaceitação, ela é muito difícil para alguns e para outros não. Tipo assim, eu vejo uma evolução hoje em dia, tipo assim, hoje em dia os meninos estão se assumindo com 14, 15 anos. E numa naturalidade, né? Numa naturalidade. Mas eu acho que é muito- por isso que a gente tem que continuar falando sobre o assunto para ser cada vez mais natural. Porque tem que ser natural. Tem que ser natural. Porque é muito louco, eu acho muito louco o preconceito. Tipo assim, a minha vida sexual importar para outra pessoa, tipo assim, como eu me relaciono, porque não muda nada na vida de ninguém. Não vai Então isso é acrescentar muito nada na louco, o vida. preconceito existir é muito louco. Porque não muda nada na vida de ninguém. Então por que você vai parar a sua vida pra falar da minha, pra intervir na minha, pra criticar a minha? Cara, vai atrás da sua felicidade, me deixa em paz. É só isso. Cada um tem a sua vida para viver Cada e um com cuidar a sua dela vida. mesmo, né? Agora me diz uma coisa, dentro dessa sua trajetória, o que você elege como a sua maior dificuldade nessa construção de vida que você teve? Porque a gente sabe que as dificuldades que tem para uma pessoa não necessariamente são as mesmas para as outras pessoas. É. Na sua vida, o que foi a sua maior dificuldade? A maior dificuldade é o que eu já tinha falado mesmo, foi a questão de assumir mesmo, que é uma coisa que eu nem consegui fazer, né? Porque eu fui arrancado do armário 2 vezes. Puxado. Mas eu acho que foi isso mesmo, foi muito complicado. E foi porque era o que mais me impedia de viver, assumir. Porque eu acho que é o que rola com todo mundo, né? Porque você fica com aquilo na cabeça o tempo inteiro. Eu, no caso, eu tinha uma vida dupla, porque eu tinha que sair de casa para viver o que eu queria, viver com pessoas que eu queria estar, e depois voltar para casa e fingir que eu era um rapazinho hétero, tal, e era complicado. Teve outras pessoas igual, que é uma das coisas que eu acho mais ridículo, igual eu tive namoradas que eu precisei namorar meninas para esconder minha sexualidade. Então eu namorava com mulheres e traía elas com homens. Então isso é muito feio. Só que a sociedade praticamente obriga você a fazer isso. Porque se você não vai se assumir e você é assim, então você vai ter que ter 2 vidas. Isso é muito complicado. E tem muita gente que se machuca aí. Porque é o que mais acontece. Muito homem casado, com filhos e tudo, não consegue se assumir. É muita pressão em cima. É muita gente ali cobrando as coisas, cobrando uma postura. E você acaba tendo uma vida dupla. É muito E é injusto, né? muito Consigo ruim. mesmo, eu E, falo, tipo, quando você tá ali vivendo a sua vida, ok, mas ali você tá se magoando seus filhos, magoando sua esposa. E ainda tem uma terceira pessoa que tá fora disso aí, que é um outro relacionamento que você construiu. Então é muito louco isso. E, tipo, você não poder assumir quem você é. Isso aí tudo evita uma vida plena, né? E quando você fala dessa vida plena, esse momento em que você foi arrancado do armário, ele foi um divisor de água na sua vida, então? Foi um adicinho antes e um adicinho depois? Sim. É igual eu falei pra você, meu irmão me arrancou do armário e eu agradeço ele eternamente. Foi a melhor coisa que aconteceu. Ele conseguiu dar o pontapé da minha vida. Eu comecei a viver a partir dali. Ali eu já perdi um pouco do medo de viver, porque meu irmão e minha mãe já sabiam. Então eu precisava esconder de uma pessoa, do meu pai. Então pra mim já ficou mais leve, né? Porque se tinha 3 pessoas que eu escondia, tirou 2, ficou só uma. Você falou, obrigado aí pelo impulso, pelo empurrãozinho. Mas é completamente diferente o Adilcinho que não era assumido e o que é assumido. Porque hoje em dia eu sou livre. Eu sou tranquilo, eu falo o que eu quiser, eu visto o que eu quiser, eu vou aonde eu quiser, eu não tenho medo nenhum de viver. Eu sou exatamente o que eu sou e ponto. Porque eu acho assim, assumir isso também é muito complicado. Eu acho que você precisa... Não é que você precise, depende da família. Eu acho que você precisa ser independente, né? Primeiramente, porque pra você bater no peito e falar, é assim, assim, assim... É complicado quando você tá dentro da casa dos outros. Por isso que existe esses casos de ser expulso de casa. Então, eu acho assim, tem um planejamento. Eu quero me assumir, eu vi que sou gay, não vou procurar um emprego para me ter condições de ter minha vida caso aconteça, caso alguém não me apoie, né? Na sua vida, então, não existia nesse momento uma rede de apoio entre amigos que poderiam te acolher nesse momento? Eu fui acolhido por amigos quando aconteceu com meu pai. Eu fui para casa dos meus amigos e de uma amiga minha.
Eu tive apoio, sim, só que é tão louco essa parada de assumir que eu tinha medo dos meus amigos não me aceitarem. E hoje em dia eu olho pra trás, hoje com 30 anos de idade, isso eu acho que eu tinha, sei lá, 21, 20, não sei. Cara, se uma pessoa não te aceita, ela não é sua amiga. Só que você é novo, você é imaturo, você não tem experiência de vida. Eu tinha medo de perder meus amigos. E hoje em dia eu tenho outra cabeça. Eu penso, cara, se a pessoa não me aceita da forma que eu sou, ela não é minha amiga. Até porque quando a gente fala assim, aquela pessoa porque que ninguém tem que amar não me aceita... É porque ninguém tem que amar minha sexualidade. Sim. Tem que amar ódio sim, a pessoa. E não minha tem que sexualidade é aceitar também, problema mas, meu. Sinceramente, ela não tem que aceitar, né? Não existe isso de aceitar. Você tem que... igual aquela hora eu falei sobre militância e tudo mais. Cada um luta por uma coisa. Eu não luto por aceitação, eu luto por respeito. Eu não quero que ninguém me aceite. Eu queria que a minha mãe e meu pai me aceitassem. Que eram as únicas pessoas que me importavam aceitação. Agora, do restante do mundo, eu só quero respeito. Excelente. Excelente posicionamento. E a gente traz aí a perspectiva de que a aceitação é uma coisa íntima. A partir dali, você promove as transformações no seu mundo. E você, Adilcinho, no seu mundo, o que se transformou, no que se transformou esse mundo depois que você se aceitou? O que mudou assim que você falou, agora essa é a minha vida como Adilcinho, como homem gay? Tudo. Mudou tudo. A partir do momento que eu me assumi, sim, mudou tudo. Eu consegui respirar de verdade. Eu consegui viver sem ter medo. Porque eu tinha medo de me expressar demais, de falar alguma coisa que eu não podia, de olhar pra alguém. Eu vigiava até meu olhar, porque às vezes passa um bonito perto e você não pode estar olhando, né? Mas tem que ficar comedido, né? Hoje em dia eu até rodo a cadeira pra olhar, não tem problema. Hoje já pode girar, pode... Dou um tchau, não tem problema, mas mudou tudo. Eu consegui viver. Porque antes, porque é muito real esse negócio do tá no armário. Porque você tá trancado dentro do seu corpo. Você tá trancado. Você não pode viver. Você tem que vigiar o que você vai falar, o que você vai vestir, como você vai agir. Você entendeu? É tudo. Pra onde você vai olhar, você tem que se vigiar 24 horas por dia. A partir do momento que você assume, acabou. Você abriu aquela porta ali, você vai embora. Você vai viver exatamente como você é. Você vai se vestir do jeito que você quiser. Você vai falar do jeito que você quiser. Você vai olhar pra onde você quiser. Então você vai viver de verdade, porque você não vai ter medo de fazer nada. Você vai poder fazer tudo exatamente como você pode fazer, como você quer fazer. Isso é muito forte, né? Eu tava lendo esses dias até um artigo que falava disso, de você se anular desde a infância, sempre negando, vivendo naquela negação, e você começa a viver na sombra, e você passa para a vida adulta. E se você não vive essa parte de se aceitar, você fica uma pessoa, você chega na vida adulta se anulando de si mesmo. Todos nós somos criados no preconceito, querendo sim. ou não. Porque o preconceito, para mim, ele começa lá quando você nasce, que meninas usam rosa e meninos azul. O preconceito começa ali, no dia que você nasce, da cor da sua roupa. O preconceito tem toda uma perspectiva, tem toda uma ideia em cima do que aquela criança vai ser. Né? Ai, gente, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque eu sou gay e eu não gosto de rosa, então não faz sentido. Não tem sentido nenhum. Eu não gosto da cor, gente. Então, as pessoas, elas têm umas loucuras, tipo, menino não brinca de boneca. Menino não brinca de fogãozinho. Brinca sim, porque quando crescer vai ter que cozinhar, vai ter que lavar vasilha. Quero ver depois. Faz se favor. A pessoa que estiver junto for atrás fala, vai fazer. Faz, por favor, aí sim. Brinca também. com vassoura, com rodo, por favor, pra não criar um homem encostado e ficar às custas dos outros. Por favor. Já pensou que horror? É uma violência contra a própria criança, né? Que ela cresce dependente de um ser que vá ali servir ele. É muito louco essa parada. E aí você acaba elegendo uma outra pessoa que vai ter que fazer as vontades dessa criança quando ela crescer, porque você não vai estar ali mais como mãe para cuidar. Justamente, Criar uma criança independente não é fácil. Eu lembro quando eu era criança que meu pai me levava para casa da minha avó para mim passar as tardes lá, quando eles iam trabalhar, o final de semana que eles iam sair. Eu levava a minha sacola de carrinho e eu não abria ela, porque eu ia pro quarto da minha prima e brincava com a boneca o final de semana inteiro. Ia embora com o saco fechado, não abria pra nada. Vai ver, as bonecas ficavam todas penteadas. Todas, eu fazia roupa. Fazia tudo. Eu gostava das bonecas, mas meu pai não deixava. E eu pedia pra ele. Assim, na verdade, eu acho que a maioria dos pais, só que nem todos são afeminados, né? Mas no meu caso, meus pais já sabiam. Eles só não queriam acreditar. Então foi só uma questão mais de confirmação mesmo.
E aí depois fui embora. Aí depois que eu chutei a porta, foi embora. Chegou essa obra-prima que está aqui hoje. Ganhando Aí o eu mundo, tive- né? Internacional. Aí eu pensando peguei- Tá vendo? Internacionalizado. Aí quando eu saí de casa, eu dei meio que uma enlouquecida, assim. Balada demais, festa. Comecei a usar roupas muito extravagantes, muito curtas. Hoje em dia eu ainda uso umas bermudinhas curtas, dependendo, um pagode de alguma coisa, mas não sempre. Mas eu comecei, assim, a escrachar demais. Eu acho que eu peguei aquela coisa da liberdade. Falei, caralho, vambora. Muito tempo fechado, depois soltou. E aí eu fui de uma vez, assim, Mergulhou. caí. Teve pessoas da minha família que ficou meio assim, sabe? Tipo assim, não tem necessidade. Tinha necessidade? Não sei. Mas eu fiz. Me arrependo? Não. Foi válido para sua Então construção, pronto, ué. até isso. Foi válido. Então pra tinha minha construção. necessidade sim, uai. Se hoje você é essa pessoa feliz e satisfeita pelo que Tranquilo. você viveu, era Se necessário, usar uai. uma bermudinha curta, uma coisa viver, extravagante, trabalhando, pagando suas contas, tá tudo bem. Exatamente. O Pink Money fluindo, meu amor. E na nossa região? Me diz, o que você entende da nossa região enquanto meio para a comunidade LGBT, a pessoa LGBT aqui na nossa cidade? O que você vê assim como o meio? Como se algum lugar que acolhe a gente, alguma coisa assim. Lugares que acolhem, Eu acho se que existe essa rede assim da comunidade em si, ela Eu acho é que- unida? Boa parte, sim. Eu acho que a boa parte mais unida é a parte mais madura, que são o pessoal que tá um pouco mais velho, assim, acima dos 23, 25 por aí pra cima. A galera do Porque século a gente, passado. do século passado. Nossa turma. A pessoa é bem unida, assim, locais aqui pra gente a gente não tem, né? Eu acho que hoje o único local que a gente tá tendo é o Catitos. Eu nem sei se eles abriram lá nessa intenção, nunca conversei com eles sobre o assunto, mas a gente abraçou o local e é nosso. Catilce que engula essa. Que engula essa, por favor, porque é nossa, a gente não vai sair daí. Qualquer dia a gente chega lá com a bandeira e finca lá naquele... Mas, Fica, mas é real, eu não sei se o intuito deles foi esse. É, pelo que ela comentou com a gente, não. Não, né? Não. Eu acho que o intuito dela era abrir um estabelecimento gostoso, Era ganhar que a fosse vida. tranquilo, assim, que fosse confortável para todo mundo. E lá é muito acolhedor. Eu acho um lugar assim que a gente vai, é acolhedor, se sente seguro. A maioria das pessoas que frequentam o lugar são do meio ali, né? Foi aí que Então ela é passou muito a colher, inclusive, assim, né? Que Aham. ela tava comentando com a gente no evento que ela tava de falando. ontem, né? Eu não Isso. consegui ir, E infelizmente. agora se tornou. Nossa, não tem como. Mas lá é muito gostoso, muito acolhedor, atendimento maravilhoso. E é, assim, é uma das poucas pessoas que dá tanta oportunidade de trabalho assim pra gente mesmo. Porque você sabe que o quanto é difícil pra nós conseguir um emprego, porque não é fácil. Não é fácil, você não consegue qualquer emprego. Não é tão fácil conseguir um emprego. Você pode ter certeza que se hoje eu entregar um currículo e tiver 2 héteros, eles vão primeiro analisar o currículo deles. Se eles ficarem realmente insatisfeitos, que talvez eles vão analisar o meu. Ou eu vou conseguir um emprego só se eu tiver uma indicação. Entendeu? Entendi. A gente comentou muito sobre isso ontem E no lá, evento também, na questão ela dos tem- subempregos, né? Sim, porque lá ela tem gays, tem lésbicas, tem transexuais trabalhando. então é falando maravilhoso. nisso, deixa eu mandar um beijo aqui pra Jaqueline, que deu um depoimento maravilhoso pra gente ontem, Ah, tá? a Jaque é maravilhosa. A gente se divertiu muito no evento de ontem e vamos ter novos eventos, tá? Convidando todo mundo já antecipadamente. Fred, alguma Beijo, questão, por Jaque. favor? Um beijo pra Jaque. Sim, tem um seguidor seu, né, de assim, que perguntou se você já sofreu algum tipo de homofobia no mercado de trabalho, já que você está falando sobre esse mercado Excelente. de trabalho, essa dificuldade, até respondendo a pergunta desse seguidor. Não. Aqui, eu costumo dizer que é um privilégio muito grande morar na Barra. Tipo assim, em vista de outras cidades maiores, capitais e tudo mais, a gente é muito, eu diria, livre, muito livre de preconceito. Não que seja 100% livre, mas é uma cidade muito aberta. Tipo, eu frequento onde eu quiser, eu vou onde eu quiser, eu sempre sou bem-vindo, eu nunca fui maltratado em lugares. E emprego nunca aconteceu. Por quê? Igual o que eu estava falando agora sobre indicação. Então, eu consegui um serviço aqui na cidade muito novo. Então, eu consegui ter uma profissão e ter um currículo bom. Então, tipo assim, eu sou 1 em 1 milhão. Sim, Entendeu? um pouco fora da Fora da estatística. Tipo, eu era muito novo, acho que eu tava com 21 anos, 20, 21, não sei. Enfim, uma amiga me indicou pra minha ex-patroa, Lilian Carla, maravilhosa, um beijo. Me indicou pro cartório daqui da cidade.
Então eu comecei a trabalhar muito novo no cartório. Comecei para fazer um serviço interno, depois eu fui contratado e permaneci lá por 6, 7 anos, não me recordo. Enfim, então eu recebi uma oportunidade. A minha ex-patroa é uma pessoa muito incrível, completamente livre de preconceito. Ela não é homofóbica, ela não é racista, ela não tem problema com tatuagem, com piercing, com nada. Ela é maravilhosa, ela é um ser humano incrível. Então ela me acolheu ali na empresa dela e ali eu consegui me formar, ter uma profissão, não me formar, ter uma profissão ali que foi a área do cartório. Esse currículo me favoreceu muito na minha vida. Eu saí de lá para morar fora do país. Então, quando eu voltei, o currículo que eu tinha da empresa que me acolheu, que foi a primeira empresa que assinou a minha carteira, então facilitou muito a minha vida. Tanto que depois eu fui trabalhar em uma clínica, da clínica eu saí e fui para outro cartório, que foi o cartório de Araçás. Sim. Lá eu fiquei pouco tempo e resolvi sair porque eu queria abrir um negócio para mim, então eu saí e fui correr atrás do que eu queria. Mas então, tipo assim, eu tive uma oportunidade, eu tive como ter uma profissão, foi um local muito bom de crescimento. Mas assim, é 1 em 1 milhão. Sim, eu tive uma oportunidade, não acontece sempre, infelizmente. Sim. Mas a empresa lá sempre foi muito boa em relação a isso. O cartório é um lugar muito incrível. Hoje em dia tem um novo dono, eu não o conheço, mas quando estava na mão da Lília, era muito incrível que não era só eu que tinha como funcionário gay. Tinha um outro amigo meu também lá, que eu pedi uma oportunidade para ele trabalhar no local. Ele tá lá até hoje, inclusive. Ficou. Passaram outros, já teve também outras pessoas lá. Eu acho que ainda tem mais uma. Que bacana. Isso é um espelho para o ambiente todo, né? Para a empresa toda. Ela sempre foi muito tranquila em relação a isso, sabe? Então, tipo, eu fui trabalhar no cartório, eu não tinha nenhuma tatuagem praticamente. Eu comecei a me tatuar lá, meus braços e tudo. E eu cheguei na minha patroa para falar, porque eu sempre fui muito preocupado com isso. Que eu acho que quando você recebe uma oportunidade, você tem que preservar aquilo ali e ver o que vai contar para você crescer e respeitar a oportunidade que você recebeu. Eu chegava nela e perguntava, posso fazer tatuagem? Posso fazer isso? Pode. Ela, o corpo é seu, meu filho. Faz o que você quiser. Que maravilha. E ela sempre falou pra mim, eu morro de vontade de me tatuar, mas eu não tenho coragem. Olha isso, Mas a oportunidade foi muito incrível. Então, a partir dessa oportunidade de emprego, então, abriu muitas portas para mim. Porque eu consegui construir um currículo bom perante as empresas da cidade. Então, eu nunca precisei ter medo de ficar desempregado. Porque eu construí um currículo. Só que não é todo mundo que consegue esse tipo de oportunidade, entendeu? Porque o que você mais vê aqui é o pessoal tem que pegar no pesado, é serviço ralado, é serviço à noite. Não que não seja um serviço digno, mas é um serviço mais pesado, querendo ou não. Sim. Tipo, você não vai aqui no centro da Barra comprar uma blusinha e uma transexual te atende. Você não vai ver isso. Não tem. Não tem. Infelizmente não tem. Não dão oportunidade, infelizmente. Que eu acho uma babaquice. Eu acho que as pessoas têm que ir pelo caráter, pela competência. E pela qualidade do serviço, dependendo da pessoa. Fez o serviço corretamente. Se não tem, você vai ver o pessoal assim. Meu pessoal vai estar trabalhando de garçom, tá trabalhando numa cozinha, trabalhando numa fazenda. Porque é assim. Ou você vai ter que ralar, e você vai ter que ralar muito para você poder estudar e ter sua profissão realmente. Só que não é todo mundo que consegue trabalhar e estudar, porque as realidades são completamente diferentes. Adilcinho, e me fala então o seguinte, da sua rede de amigos, as pessoas que te rodeiam, o que você ouve delas relatarem sobre o que é viver aqui na nossa cidade, na nossa região, enquanto pessoa LGBT? Então, é porque cada um tem uma realidade, certo? Sim. E eu conheço várias pessoas, tenho vários amigos que já sofreram bastante aqui com preconceito para arrumar emprego, preconceito em balada. Já tenho amigos que apanharam em porta de boate aqui, gente indo embora para casa. Tem um amigo meu que aconteceu no Santo Antônio. Então é muito relativo, acho que cada um vive uma realidade também. Não tem como meio que prevenir disso, que tem gente que fala, não vai em tal lugar. Não, cara, eu preciso viver, né? Mas, igual eu falei, cada um tem uma realidade, mas o preconceito existe. Eu falei bem da cidade, sempre procuro falar bem da cidade, porque é um lugar acolhedor. Sim. É um lugar de muito respeito, que eu acho que, assim, quando a gente veio pra rua, porque eu costumo falar que a gente veio pra rua, porque na Barra, antigamente, todo mundo vivia escondido. Então, nessa época que eu me assumi, que eu fui pra rua, foi bem na época que veio muita gente se assumindo, veio uma manada, né? Então, a gente foi pra rua e a gente deu a cara, entendeu?
Você ia em boate, você ia em bar, sempre tinha muito, e todo mundo junto, todo mundo unido. E foi difícil do pessoal engolir. Então, hoje em dia, eu acho que é um pouco mais tranquilo. As pessoas têm um pouco mais de respeito. Não tem essa coisa da agressão. Você pode ver que a gente pode frequentar qualquer lugar aqui na cidade hoje. Essas agressões ocorrem escondido, a caminho de casa, alguma coisa assim, ou dentro de casa realmente. Mas você não vê essas agressões em bar, boate, essas coisas, não existe. Tipo assim, eu acho que não existe. Talvez eu esteja errado, talvez esteja acontecendo com alguém e eu não tenha ficado sabendo, né? Porque esses tempos atrás eu fiquei sabendo de alguns atos transfóbicos que teve umas baladas aqui da cidade. O pessoal olha torto, tem gente que dá uma risadinha. Quando eu era mais novo, eu dava um dedo, xingava. Hoje em dia, eu nem olho. Passa. Foda-se pra Ai, nós. foda-se. Tá bom, Depende tchau. mais da gente agora se sentir à vontade nos locais, né? Porque a gente percebe o quê? Que o preconceito é um problema da pessoa que tem mas ele, né? Se eu chegar... Mas Justamente Agora, da se ela pessoa, não levantar da- pra vir enfiar o dedo na cara da gente, o Não, que a mas gente vai eu fazer? sou a Pegar pessoa- uma cadeira eu e chegar sentar na num lugar ideia e a dela? pessoa- Também não pode. Também não pode. Se eu chegar... Como membro da OAB, eu tenho que te dizer, você não pode revidar com agressão. Não, mas Embora se eu deseje. for num lugar e eu sentir que alguém tá desconfortável com a minha presença, eu aconselho que ela vá embora. Não porque é? eu não vou. Isso é bom que essa confiança, você não vai, você vai continuar. Eu não vou. Eu não vou e eu vou fazer o possível pra ela ir embora. E é assim que a pessoa tem que se sentir. É justamente Pra ela se isso, sentir constrangida. Justamente. Eu falo O problema tchau. é que o constrangimento dela, ela acaba atribuindo isso a uma terceira pessoa. O constrangimento dela, ela tem que ter por pensar essas coisas, por ter E eu esse sou muito preconceito. Ela tem que ter tranquilo. vergonha de ter preconceito. E eu sou muito tranquilo, eu sou daqueles que senta, conversa, explica. Porque hétero, quando bebe, ele tem 500 perguntas indecentes pra fazer. Né? Então, eu sou aquele que senta, conversa, explica, eu falo... Eu tenho paciência pra explicar tudo. Sempre tive, todas as vezes que chegam... Pode fazer uma pergunta? Eu já começo assim, eu falo, pode, fala. Porque é sempre pergunta indecente. Manda, né? manda a indecência, manda. real, sobre o sexo que eles querem saber. Meu Deus. Mas. Adoro. E eu respondo, explico, numa boa, que eu fico, velho. Tem gente que não tem paciência, mas eu tenho que ter, porque esse povo tem que entender as coisas. Parar com essa loucura na cabeça. Então a sociedade está até interessada em saber. Tudo bem que é só Muita um gente está efeito do álcool, interessada. mas... Naturalmente, aqui na cidade, quem não está interessado em saber são aqueles que mandam mensagem de madrugada. Então a gente tem duas Trazendo coisas verdades veladas, aqui. o preconceito e o interesse. Ambos são velados. Mas é muito real. Eu acho que quando no caso do homem, quando um homem hétero, ele é bem resolvido com a sexualidade dele, ele não tem problema nenhum com isso. Lógico. Só que quando você não é bem resolvido, você tem problema com isso. Só que às vezes a questão é porque eu falo por conta da minha vivência e de histórias que eu escutei. Às vezes não é que a pessoa não é bem resolvida porque ela é gay e não assume. Às vezes ela tem um trauma de infância, um abuso sexual, alguma coisa que ela cria um bloqueio daquilo ali. Porque um outro homem... Porque eu já escutei histórias assim, tipo de homens que foram abusados, não são gays, só que eles têm pavor, têm repúdio disso. Porque eles viveram isso e não foi com consentimento deles. Entendeu? Então quando você fala dele não ser sexualmente bem resolvido, não é questão que ele seja enrustido nem nada. É mais. Ele é pode além, ter ele precisa se vivenciado tratar, algum ele precisa de um trauma. psicólogo, ele precisa de um psiquiatra, ele precisa resolver esse trauma dele. Entendeu? Só para esclarecer, né? A sexualidade em si, ela não é composta exclusivamente pelo ato sexual. Tem muita coisa que compõe a sexualidade de uma Tem pessoa, muita inclusive coisa. a própria mentalidade. É o Concordo. grande Eu gancho. conheço mulheres que são preconceituosas. Por que elas são preconceituosas? Porque já foi traída pelo marido com outro homem. Então, é muito complicado isso, porque ao invés dela resolver o problema que ela tem com o marido dela, ela resolve atacar os outros. Ela entra numa briga que. E é muito louco, porque é o marido dela, né? Seu namorado. O problema não tá com a gente. Com Tá certeza. com ele. Bem pontual. De estar com você e estar com outra pessoa. De estar com você e estar te traindo. É mais fácil, né, culpar uma terceira pessoa não envolvida do que acabar se debruçando ali sobre um problema de relacionamento e ter aquele choque de descobrir que às vezes você tem uma culpa também, uma parcela de culpa no que aconteceu. Sim. Então as pessoas evitam muito a realidade. E aí culpar outra pessoa que já é historicamente subjugado na sociedade, é mal visto, é muito mais fácil. Botar a culpa em alguém que já, como é que diz, né? mais Chutar tranquilo, cachorro morto. Justamente, É muito mais mais fácil isso. Sugestão: o que você gostaria que fosse tratado em algum episódio futuro nosso? O que você sugere? Saindo do tema da diversidade, Na diversidade.
Na diversidade, Falando da homossexualidade, falando... eu acho que entrar no assunto do transexualismo seria muito interessante. As pessoas têm muitas dúvidas então entrar e têm umas ideias muito erradas. Eu acho que um bate-papo aí seria legal sobre o assunto. Excelente. Maravilha. Então é uma boa Perfeito, notícia, ó. né? Que a gente já está aí convidando o João Augusto, conhecido também como Guto na cidade, um homem trans. Não sei se você conhece. Conheço. E ele vai vir Eu aqui acho que para eu gravar sigo um pod no- todinho com a gente Acho que só eu sigo sobre ele os no assuntos. Twitter, se eu não me engano. Inclusive, passarinhos me disseram que é o próximo convidado, né? Ah, é? Não sei, Esse talvez. passarinho tá só dentro no menino. Talvez seja. Gente, então, em cima dessa sugestão, agora da Dilcinho, a gente já adianta para vocês. Nosso próximo convidado vai estar aqui falando sobre esse assunto, sim. Porque a gente também acha que esse assunto é extremamente importante e ele traz também todos os ganchos necessários para a gente tratar aí da questão LGBTQIA+, nos mínimos detalhes que a gente precisa e com toda essa seriedade que é necessária para esse assunto, né? Bom, e me diz uma coisa. Sobre essas pessoas que estão em processo de aceitação, que mensagem você deixaria para elas hoje para acalentar um pouco, acolher essa pessoa? É complicado essa parte, né? Eu acho que ter paciência. Eu acho que o tempo é o dono de tudo. Você não ter pressa, procurar analisar, não fazer nada de cabeça quente, se programar para fazer tudo na vida, porque é muito complicado. Você tá dando passo para sua liberdade, né? Que é o que todos nós queremos o tempo inteiro, mas você precisa ver, pensar, repensar, para você não dar um passo errado, porque porque existe muito preconceito dentro de casa, e que eu acho que é o maior problema que acontece, que é onde você tem que ser acolhido, você está sendo escorraçado. Então eu acho que é isso, ter um pouco de paciência, pensar bem, ver a melhor forma de se assumir, não ter pressa nenhuma, porque não é uma contagem regressiva, não é uma corrida, não existe isso. Todo tempo é válido, você não precisa se assumir de uma vez, eu tô com tanta idade, não, tudo no seu tempo, é só ter paciência. Maravilha, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, e sobre o seu trabalho na internet? Vamos voltar nesse assunto? Bora. Fora aquelas caixinhas famosas que a gente sabe, me diz uma coisa, como você lida com as críticas na internet? E aí a gente fala tanto do seu trabalho, dos assuntos que você aborda, e dentre eles também a questão LGBT, porque a gente sabe que é um ponto marcante nas suas postagens. Eu lido da mesma forma que eu faço meus conteúdos, rindo, fazendo piada. Então, É essencial. é porque eu não costumo me preocupar com esse tipo de coisa. Eu recebo algumas mensagens no direct, eu recebo alguns comentários nos vídeos, nas fotos, galerinha aí do Bolsonaro e tal, que gosta de fazer piadinha, mas eu ignoro. Tem muita gente que responde meus stories falando coisa. Os famosos fakes, tem gente que manda mensagem me xingando. Esses dias mesmo teve uma menina que mandou bem assim: nossa, você é um ridículo. Eu falei, obrigado. Aí ela falou, nossa, mas você tem uma cara de viado. Eu falei, o importante é ter saúde. Aí ela me bloqueou e eu fiquei assim, eu falei, essa menina tava na casa dela. Que falta do que fazer. Não é? Caralho. Ainda mais lançar um cara de viado. Eu falei, meu Deus, se tivesse me chamado cara de hétero, ia me ofender. Mas. Aí a gente ia ter um problema, a gente ia brigar. É aquele negócio, Mas né? eu sou muito tranquilo com essas coisas. Sobre a profissão, às vezes me incomoda um pouco, porque eu não tenho as mesmas oportunidades que outras pessoas têm na cidade. Até porque a maioria, eu diria a maioria das empresas que contratam digitais influencer aqui não querem vincular, talvez, a imagem da empresa com um homossexual. Ainda mais um homossexual que trabalha com comédia, que fala palavrão, que fala besteira. Já teve pessoas que trabalham na área aqui na cidade que falaram que eu tinha que parar de falar palavrão, parar de fazer muita graça, parar de falar muita besteira. Eu falei, então é melhor apagar a conta, porque não faz sentido.
Acaba A não partir sendo do você, momento né? que não sou eu, não faz sentido nenhum fazer nada aqui nessa plataforma. Então eu acho que tem que ser exatamente com a minha sexualidade, com a minha boca porca, sim. Sim, eu vou manter Porque, a boca. cara, e eu acho que as empresas não têm noção do quanto isso traz interação com as pessoas. E até mais proximidade com as pessoas, Sim. né? Eu não tenho as mesmas oportunidades. Eu sou muito criticado também. Tem muita gente. Esses tempos atrás eu li algumas coisas que me fizeram mal no Twitter. Eu li um comentário de alguém, talvez essa pessoa assista esse vídeo, vai a merda. Uma Fica a dica. pessoa, uma pessoa tweetou falando bem assim que aqui na Barra só tem um digital influencer com conteúdo relevante e colocou o nome do rapaz. Isso me doeu. Eu fiquei alguns dias remoendo, saí pra conversar com alguns amigos que eu falei, gente, isso é tão idiota. Que é idiota isso me fazer mal. Só que me fez. Que eu falei, o que eu tô fazendo? Aí sentei com meus amigos e falaram, você não tá com contrato com fulano? Eu falei, tô. Você não tá ganhando dinheiro? Tô. Você não recebe mensagem? Sim, recebo. Então qual é o problema? Eu falei, pois é, qual é o problema? Por que isso me machucou? Porque vem de outras pessoas, entendeu? E o ataque nem era comigo. Porque depois eu fui pesquisar, era uma outra treta e tal. Só que a pessoa fez um post pra ofender outra pessoa e acabou me ofendendo. E deve ter ofendido Entendeu? várias pessoas. Várias Não, pessoas. com certeza. A partir Porque do eu momento fiquei... que ele selecionou uma pessoa como conteúdo relevante, todo o Ah, eu Todas as restante. demais ficaram... Todo o restante aí. Não é. Lá tava escrito, o único homem com conteúdo relevante é fulano. E aí eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo? Tô passando vergonha na internet, e isso aí é só uma fantasia, pra que eu tô fazendo isso? Eu comecei a me questionar. Falei, não, cara, o trem tava subindo, tava sendo legal, então eu fui lá atrás e segui o menino, né? Porque eu fui lá ver se o conteúdo dele era relevante. Que eu não sou nem besta. Fui lá ver se o conteúdo dele era relevante. Não vou falar mal do conteúdo dele. E é relevante? Mas eu não achei não, mas... Bom, a gente já sabe aqui que estamos falando de públicos diferentes, então. Não é relevante pra ele o que postou. Pois é, mas tipo assim, É a o vida conteúdo dele, dele né? é completamente diferente do meu. Aí. Mas igual a mesma coisa, é uma coisa que é muito interessante. O meu conteúdo é pra quem quer rir. Eu não faço maquiagem, eu danço às vezes lá no Instagram, porque as pessoas gostam de me ver passando vergonha, porque eu não sei dançar. Mas meu negócio é fazer piada, velho, é fazer coisa engraçada. Eu não faço maquiagem, eu não danço, eu não arrumo cabelo, eu não faço tutorial de nada. Mas Nada. o mais importante, você sabe ser No feliz. máximo eu vou mostrar fazendo um miojo. O miojo. Mas fora Mas isso... é por isso eu acho que você passa Entendeu? tanta leveza pra gente quando assiste, assim, quando te acompanha, quando... Não, então a gente vai gravar um vídeo depois, eu vou te ensinar a fazer um miojo gourmet. Eu mostro o real da O vida. João é chefe, o João é expert. Sério? Vamos fazer miojo gourmet. Mas eu cozinho, sério. Eu cozinho, só que eu não mostro lá. As pessoas me cobram bastante, mas eu Aí, sei tá vendo? Ele cozinhar um fazendo pouco. propaganda enganosa A dele gente vai ficar na mesmo. expectativa. Mas eu não Ele mostro. mesmo faz Tá vendo? propaganda enganosa dele. Mas eu não mostro. Mas é tipo assim... Eu mostro o real da vida, né? Até porque eu não tenho muita coisa pra mostrar. Quando eu era mais novo, eu não fiz cursos. Quando eu queria fazer curso de cabeleireiro, meu pai não deixou. Quis fazer curso de maquiador, meu pai não deixou, porque era tudo coisa de viado. Cresci o quê? Viado sem profissão. Não adiantou nada. Não Então, mesmo. não virou Esse viado- sem profissão. O que ele menos temia é o que eu peguei pra vida. Mas eu mostro só a realidade ali. E eu gosto de ter esse contato. Só que tem muito preconceito aqui na cidade. Eu tenho algumas parcerias, graças a Deus as pessoas estão começando a me enxergar aqui. Porque as pessoas que me intitulam como influencer, né? Porque eu ainda não me intitulo assim. Nossa, então a gente vai ter que deixar o seu arroba aqui. Deixa meu arroba aqui, por favor, Na me legenda. sigam, me contratem. Eu tenho boletos pra pagar, gente. Bom, então, Aldilcinho, agora a gente vai passar por uma parte da nossa entrevista, do nosso bate-papo, que se chama ping-pong. É a parte que eu tenho medo. Não há necessidade. Precisa de medo. Você com Porque medo? eu tenho certeza que vão Já falei. render as melhores pérolas do Sério? nosso bate-papo. Olha eu tentando ler daqui, ó. As melhores Da pérolas próxima vez você acontecerão agora. coloca uma fonte menor. Menor, O é pra convidado ficar- não lê. Ai, Eu tô não. vendo que ele tá falando e só de Eu rabo tô- de olho eu aqui sou- olhando. Não, Ele eu tá sou tentando cego, olhar o fica tranquilo. ping-pong. Cara cego, de óculos e o trem tá de cabeça pra baixo, eu não vou enxergar nunca. Impossível. Lembrando, é rápido o que vier na cabeça. É. E no do coração, claro, também. Eu falei e você responde na mesma Depende, hora. o coração é puro, a cabeça é podre. Sabe aquele momento? Ai, gente, tá ficando maravilhoso esse negócio. Então vamos lá, eu falo uma expressão, uma pergunta e você me responde com o que vier na ideia na hora. Beleza? Vamos Então lá. vamos lá. Uma conquista.
Ai, tem tanta coisa. Eu acho que uma conquista hoje é a minha felicidade. E aí? Eu acho que é o que todo mundo corre atrás na vida. Independente de qualquer coisa, todo mundo tá correndo atrás da mesma coisa, que é ser feliz. Um ídolo. Minha mãe. Eu tava esperando outra Vai resposta. voltar, né? Um dia feliz. Mãe. O dia que eu voltei pro Brasil, que eu vi meus pais. Oh, maravilha. Um sonho. Realizar todos os sonhos da minha mãe. Oh, Ô, mãezona. Dona Nega novamente. não é? Uma revolta. Revolta com preconceito, com racismo, com abuso sexual. Tudo isso. Tudo isso é muito revoltante. Tem atitudes do ser humano que eu acho muito lixo. E isso me revolta bastante. Adilcinho em 3 palavras. Consegue? Alegre, divertido e guerreiro. Muito bom. O que é a diversidade sexual para você? Então, eu acho muito louco esse negócio do rótulo. Eu acho que ele não devia nem existir. Então, é complicado colocar isso em um determinado local. Porque, primeiramente, para mim, ele não devia ter isso. Devia ser tratado como qualquer outra coisa, qualquer outra norma, qualquer outra coisa normal. Pra você ver, eu estou sendo preconceituoso, tratando como qualquer outra coisa normal, porque é normal. Porque a gente também não é livre de preconceito, tá, gente? A gente também tem nossos preconceitos, nossos lemas. A gente tem que se reconstruir todos os dias. Mas, então, eu acho uma loucura esse trem de falar e rotular. Eu sou contra isso tudo. Eu acho que não tem nem que ter esse rótulo. Porque é muito louco esse trem de falar sobre a diversidade, falar sobre sexualidade, transexualidade. Colocar rótulos em todas as pessoas como se elas fossem mercadorias. Para cada rótulo nasce junto também um padrão, né? E aí, a partir do momento que você não se encaixa naquele padrão, nem nos outros que já existem, ali você já passa a ser uma pessoa deslocada, né? E aí você dá margem para quê? Para as outras pessoas que se encontram padronizadas querer começar a criar novos rótulos ou até mesmo excluir a pessoa, né? Eu queria excluir os heterotop, só isso. Falando em Podia rótulos. podia tirar de extinção, por favor. Ótimo. Bom, e para os seus haters, uma frase de motivação Eu não pra posso eles? xingar Agora aqui. pode. Pode, lógico que Frase do pode. coração. Assim. Pros haters, cara, eu não tenho nada pra falar pra eles. Nada, nada, nada. Tipo, cara, vai correr atrás do seu, porque o meu tá dando lucro, tá subindo e eu tô muito bem. Oh, maravilha. Um grande vácuo para os haters. Nada melhor do que jogar a felicidade na cara do outro. Que a pessoa realmente que se dá o trabalho a ser um hater, ela é muito infeliz, né? Sim, Muito mas feliz. eu acho Tem assim, muita dor. eu não me importo com eles, mas no dia que algum comentário for assim, bem elaborado, a pessoa tem que ser criativa. Mandar só um, ô viado, ô você é feio, você... muito sem graça. Tem que elaborar um texto bom, assim. Aí eu vou responder à altura. Aí vai perder seu tempo. Aí eu vou perder meu tempo igual ele perdeu o dele. Lembrando assim que os haters, eles são uma classe que hoje vive, né, livremente na internet e a gente precisa tomar muito cuidado com essa galera, porque para quem é bem instruído, para quem está bem resolvido, tudo bem, é fácil ignorar, né? Mas tem aquela galera, por exemplo, que é muito facilmente afetado por um comentário negativo. E esse pessoal também tá ali desamparado, né, na internet. Não, mas eu tenho haters que eu conheço a pessoa e me segue. Nossa. E eu não tenho problema com isso. Mas aí a gente volta naquela questão assim, por exemplo, Hater nós temos ou adolescentes, nós temos adolescentes que sofrem com essa questão dos haters, porque suicídio, nós tivemos casos no ano passado de suicídio, Sim. adolescentes que postando foto com amigos, de repente uma enxurrada de Sim, pessoas. É o filho de alguma cantora, eu lembro Isso. disso. Com aqueles Cometeu comentários que o rapaz suicídio. cometeu suicídio. Nem todo Aconteceu mundo tem à esse noite, preparo, durante né? a madrugada, nem ele todo morreu. mundo tem esse preparo. Eu nunca passei por esse tipo de coisa assim
tão forte, tipo assim, de vir... Porque é uma manada na internet, Sim. né? Quando eles vêm pra destruir tudo. É muito injusto, né? A pessoa na calada ali, enquanto ela tá por trás de um perfil fake, ela fala tudo. Então... E a pessoa não estava preparada pra isso. Porque, tipo, se essa manada vem em cima de você falando, você vai lá e fala, sou. E sai. Mas Acabou. Pra esse sou, nem todo mundo, Entendeu? né? Nem todo mundo consegue dizer. Tá É muito bom. louco. Tá bom. Tchau. Quando a gente dá palco, realmente a coisa parece que ganha uma proporção que não deveria. É uma coisa muito importante. Não dar palco. Não dar palco. E fica a dica. Não dar palco é muito real. Porque só continua, você vê isso desde quando você é criança. Quando coloca aqueles apelidinhos de você, eles só vão grudar se você der importância. Porque se eles colocarem apelidinhos em você e você cagar pra isso, vai passar. Eles vão ter que procurar outro pra te ofender. Sim. Entendeu? Então, eu nunca me importei com essas, nem com os meus apelidos. Eu tive apelidos horríveis. Mas, até... Mas eu falo, por isso que é bom você estar bem consigo mesmo, você estar bem com você. E eu acho que é difícil algo te afetar quando você chega nesse patamar emocional mesmo. Me afeta muito quando se trata da minha família e quando se trata... Assim, uma das coisas que me afetou foi sobre a internet. Tipo assim, sobre o que eu estou fazendo, entendeu? Porque, tipo assim, eu tô doando meu tempo, eu tô escrevendo, eu tô fazendo as minhas coisas e a pessoa indiretamente me atinge, né? Mas, de resto, vambora. Tô lutando desde quando eu saí da barriga da minha mãe. Haters, vocês estão vendo que a Dilcinha é meio inabalável, então não tem como. Eu não dou muita importância pra esse tipo de coisa, não. Eu dou importância se meu contrato vai dar certo, se vão me pagar em dia. Se o dinheiro vai cair, se o cachê vai estar no finalzinho. Se o cachê vai estar lá, é isso aí. Excelente. Bom, então, quero dizer que foi um prazer imenso ter você aqui conosco, abrilhantando esse podcast que está iniciando agora, né? Nosso iniciando agora, nosso Pode Todos. Pode Todos CDS. Pode procurar a gente lá no Spotify. Nós temos também as nossas páginas nas redes sociais. Pode começar lá pelo Instagram, né? Procura lá Diversidade Sexual, OABBG. Estamos lá. A partir dali você tem todos os nossos contatos, tá? Facinho de achar a gente. E aí eu quero convidar você, Adilcinho, para deixar também os seus contatos, como que as pessoas te encontram, a galera do marketing, da publicidade, por favor. Me contratem, por favor, todas as empresas que estiverem assistindo. Qual que é o seu novo empreendimento também, pode falar. Todas as minhas redes sociais, tanto Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, é tudo Adilcinho Fernandes, @Adilcinho Fernandes. Todas as redes sociais são iguais. E do seu novo empreendimento? Do meu novo empreendimento, @Bar da Tia BG. Bar da Tia. Bar da Tia. Bar da Tia. Dilcinho, muito obrigado. Foi um prazer, uma satisfação te receber. Foi incrível, foi maravilhoso. E principalmente te conhecer mais de perto. Foi incrível. Foi maravilhoso. Eu agradeço o convite. Fiquei um pouco nervoso no começo, agora eu já tô falando mais do que devo. Tá menos tremo? Já parou de tremer? Não, tô tremendo mais não. Tá ótimo. Agora eu tô tranquilo. E sinta-se à vontade para voltar sempre para nossa comissão. Você é sempre bem-vindo. Sim, eu volto. Eu falo em nome de todos. Ele tá falando, eu volto, hein? Volta e trate de voltar, porque senão a gente te busca e te laça. Eu volto sim. Eu agradeço muito o convite, foi incrível. É sempre bom viver novas experiências. Maravilha. Então a gente encerra aqui mais um episódio do nosso podcast, o nosso Pode Todos CDS. Pode Todos CDS. Valeu, gente.